Hoje, a gente vai mergulhar fundo nesse dilema que quase todo mundo vive em silêncio. Voltar ou não com o ex? E mais do que responder essa pergunta, vamos entender o que ela realmente revela sobre você, sobre suas escolhas e sobre a forma como você encara os términos e os recomeços. Mas antes de seguir, já aproveita e se inscreve no canal, ativa as notificações e comenta aqui embaixo. Você já voltou com algum ex? Deu certo? Se arrependeu? Porque essa conversa pode ser exatamente o que você precisava ouvir antes de responder aquela mensagem, ou escrever uma. Ficar com o ex é quase um rito moderno. Acontece mais do que a gente admite, às vezes com um certo sentimento de culpa, outras vezes com a esperança romântica de que agora vai. Mas a verdade é que voltar para alguém com quem você já viveu uma história é revisitar não só os bons momentos, é reencontrar também as feridas, os silêncios, os ruídos que levaram ao fim. O problema é que quando a saudade fala mais alto, a memória tende a ser seletiva. A gente lembra do toque, do riso, da intimidade, mas esquece das discussões, do cansaço, da distância. E é aí que mora o perigo, a ilusão de que voltar é recomeçar, quando na verdade pode ser apenas repetir. Por que tanta gente volta? Porque é familiar, porque é confortável, porque o desconhecido assusta, porque o coração às vezes se apega à dor que já conhece, ao invés de se abrir para algo novo que ainda não compreende. E porque muitas vezes, mesmo depois do fim, ainda existem laços invisíveis segurando dois corpos que já não caminham juntos. Mas será que isso é sempre um erro? Não necessariamente. Existem sim recomeços que dão certo, relações que amaduracem, pessoas que mudam, sentimentos que sobrevivem ao tempo e às feridas. Mas isso não é regra, é exceção, e exige uma profunda honestidade de ambas as partes. Antes de qualquer decisão, é fundamental se perguntar: o que me atrai de volta? É amor ou é carência? É saudade ou é solidão? É desejo ou é medo de recomeçar com alguém novo? Se você está voltando para não ficar sozinho, você não está escolhendo o ex, está fugindo do vazio. Se está voltando por impulso, por ciúmes, por orgulho ferido, cuidado, esses são combustíveis voláteis, eles acendem rápido, mas apagam mais rápido ainda. Voltar com o ex exige maturidade, exige conversa, exige humildade para reconhecer o que deu errado da primeira vez. E, principalmente, exige que os dois estejam dispostos a construir uma nova relação, e não apenas repetir a antiga com maquiagem nova. Você precisa estar disposto a olhar de frente para os padrões que sabotaram o relacionamento anterior. E o outro também. Se um de vocês ainda está preso no passado, nos ressentimentos, nos velhos hábitos, dificilmente esse retorno será diferente do que já foi. Tem muita gente que volta dizendo, vamos tentar de novo, mas continua agindo igual, esperando resultados diferentes com atitudes iguais. E isso é ilusão. Recomeço não é replay, é transformação. E essa transformação começa com o autoconhecimento. Antes de olhar para o outro, olhe para você. O que você aprendeu com essa relação? O que você quer repetir? O que você não tolera mais? O que você precisa expressar com mais clareza? Que versão sua estava presente naquela relação? E qual versão você quer ser agora? Porque às vezes a pessoa até merece uma nova chance, mas a sua versão antiga, não. Aquela que se calava, que se anulava, que se perdia tentando agradar, aquela que aceitava menos do que merecia, essa versão precisa ficar no passado. Também é preciso avaliar o tempo do afastamento. Vocês se afastaram e algo realmente mudou? Ou é só o tempo que trouxe carência e romantizou a história? Vocês se trabalharam, fizeram terapia, olharam para dentro ou só esperaram a saudade virar desejo de retorno? Se o tempo foi apenas um intervalo, sem reflexão, sem amadurecimento, é muito provável que vocês estejam voltando ao mesmo ponto de partida. Outro ponto fundamental. Houve perdão? Porque muitos casais voltam com feridas ainda abertas, sem ter conversado sobre o que doeu, sem ter nomeado as faltas. E aí, qualquer desentendimento reativa memórias antigas. Vira um campo minado. Tudo vira desculpa para reviver o passado. Reatar sem resolver é prolongar o fim. É adiar o que já estava claro. É viver sobre a tensão de uma corda bamba emocional. Mas quando há perdão, verdadeiro, profundo, maduro, então sim, pode haver espaço para reconstrução. E essa reconstrução precisa ser baseada em novas bases.
comunicação, transparência, escuta, maturidade emocional. Também é importante entender que voltar com o ex não deve ser uma tentativa de apagar a dor. Às vezes a saudade não é do outro, é da sua melhor versão naquela época, da sua leveza, da sua liberdade, da sua ilusão. E tudo bem sentir isso, mas não confunda isso com amor. Você pode estar com saudade da sua antiga rotina, do lugar que vocês frequentavam, da sensação de ser desejado, e não exatamente da pessoa. Isso é comum, mas exige honestidade interna. Outra armadilha comum é comparar todo novo envolvimento com o ex. Isso não só sabota novas possibilidades, como também mantém você preso numa história que já acabou. Nenhum novo amor floresce num coração cheio de fantasmas. E mais uma pergunta fundamental. Você está com saudade da relação ou da ausência de dor? Porque às vezes o vazio pós-término dói tanto que qualquer alívio parece amor, mas sentir menos dor não é o mesmo que sentir mais amor. É apenas anestesia. O impulso de voltar pode ser muito forte, especialmente em momentos de fragilidade emocional, insegurança e instabilidade. Mas é justamente nesses momentos que você precisa se lembrar: suas escolhas constroem seu caminho. E voltar com o ex não é necessariamente errado, mas precisa ser consciente. Precisa ser uma decisão e não um impulso. Precisa vir de um lugar de força e não de medo. Precisa ser baseada no presente e não no passado. Se vocês conversaram, se houve cura, se há disposição real dos dois, se o amor continua vivo e saudável, então sim, pode ser um recomeço bonito. Mas se tudo continua no mesmo lugar, apenas com saudade a mais e paciência a menos, talvez seja melhor respeitar o fim. Porque respeitar o fim também é um ato de amor. Amor próprio, amor pelo outro, amor pela história que foi. E às vezes, a melhor forma de honrar uma relação é deixá-la onde ela terminou, com gratidão, com aprendizado e com liberdade para seguir. Agora que você já refletiu sobre as motivações que levam alguém a voltar com o ex, é hora de encarar uma pergunta mais profunda. O que realmente muda quando alguém decide reatar? Porque nem toda volta é igual. E existem diferenças claras entre quem volta por amor, consciente, e quem volta por carência disfarçada de romantismo. Vamos começar com os reencontros que funcionam. Quando duas pessoas se reencontram depois de um término saudável, em que houve respeito, diálogo e maturidade, as chances de dar certo são reais. Por quê? Porque houve espaço para crescimento. Porque a pausa permitiu olhar com mais clareza para os erros. Porque não foi um fim cheio de mágoa, mas sim um intervalo necessário. Nesses casos, o reencontro é diferente. Os dois já não estão tentando reviver a mesma história. Eles sabem o que deu errado. Falam abertamente sobre os conflitos. Estão dispostos a agir diferente. Existe escuta. Existe empatia. Existe a vontade genuína de construir algo novo e não de insistir em algo velho. Mas nem sempre é assim. Muitas vezes o retorno acontece sem que nada tenha sido realmente processado. A dor ainda está ali, o ressentimento ainda vive, a desconfiança persiste. E mesmo assim, os dois voltam, movidos por saudade, carência, pressão social ou até medo de seguir em frente sozinhos. E quando isso acontece, o retorno costuma ser curto e intenso no início, como todo reencontro. Mas logo os velhos problemas reaparecem, porque nada foi resolvido. E o que não foi resolvido se repete, mais cedo ou mais tarde. É importante observar. Vocês voltaram porque querem ficar juntos ou porque não sabem como lidar com a ausência um do outro? Vocês voltaram porque se perdoaram ou porque ignoraram o que aconteceu? Vocês voltaram para reconstruir ou para tentar esquecer o que doeu? Porque um relacionamento reatado sem honestidade é como uma casa reconstruída sob os mesmos escombros. Ela pode até parecer nova, mas vai desabar ao primeiro abalo. E tem mais. Existe uma diferença brutal entre sentir falta da pessoa e sentir falta do que vocês viveram juntos. Às vezes, a saudade é da rotina, dos hábitos, do conhecido. E tudo bem sentir isso. Mas isso não significa que a relação em si ainda tenha futuro. Por isso, antes de reatar, pergunte a si mesmo:
O que me motiva? Estou agindo a partir do medo ou da clareza? Estou pronto para me comprometer com um novo processo ou apenas buscando uma zona de conforto? Outro ponto essencial é a comunicação. Relações que voltam com sucesso são aquelas em que há diálogo real, em que os dois falam o que sentiram, o que aprenderam, o que precisam que seja diferente, em que existe coragem para dizer o que antes era silenciado. E não se trata de fazer promessas vazias. Agora eu mudei, vai ser diferente. Eu prometo que nunca mais vou fazer aquilo. Isso não significa nada, se não vier acompanhado de ações consistentes. Mudar é comportamento, não discurso. Por isso, reatar precisa ser uma decisão acompanhada de prática, de presença, de cuidado, de responsabilidade afetiva. E aqui entra um ponto muito importante. Responsabilidade afetiva não é só não machucar o outro. É estar consciente do que você desperta nele. É não alimentar uma esperança se você não tem intenção de construir algo sólido. É dizer a verdade, mesmo que ela doa. É respeitar o tempo do outro e o seu. Voltando a alguém do passado, você precisa se perguntar: estou pronto para dar o que essa pessoa precisa? E ela está pronta para me dar o que eu preciso? Se a resposta for não, talvez a maior prova de amor seja seguir caminhos diferentes. Também vale a pena observar o entorno. Amigos, família, pessoas próximas. Como elas veem esse retorno? Claro que sua decisão é sua, mas escutar quem te quer bem pode trazer novas perspectivas. Pode ajudar a enxergar padrões que você não vê. E falando em padrões, preste atenção se você não está preso a um ciclo de idas e vindas. Aquelas relações que terminam e voltam 1000 vezes, que vivem entre a paixão e o caos, que não têm estabilidade, mas se sustentam na intensidade. Isso não é amor. É codependência emocional. É vício de adrenalina. É medo de encarar o vazio. E nesse caso, a única saída é romper o ciclo. Com firmeza, com autocompaixão, com ajuda se necessário. Não é fácil. Muita gente se acostuma a viver relações instáveis, a confundir sofrimento com amor, a acreditar que só funciona assim. Mas amor de verdade não aprisiona. Amor de verdade acolhe, constrói, amadurece. Se você sente que está num ciclo tóxico com um ex, talvez o que precise não é voltar, mas se curar. E essa cura começa quando você escolhe a si mesmo. Quando você decide parar de aceitar migalhas emocionais. Quando você para de romantizar o que claramente te destrói. Lembre-se, não é porque foi bonito que precisa continuar. Nem todo amor é para durar. Alguns amores vêm para ensinar, para mostrar quem você é, o que você quer, o que não aceita mais. E depois disso, seu papel é agradecer e seguir. Mesmo que ainda doa, mesmo que ainda haja carinho, porque amor também é saber a hora de partir. Nos reencontros que valem a pena, existe leveza, existe novidade, existe intenção de fazer melhor, existe entrega dos dois lados. E quando isso acontece, pode ser sim uma segunda chance verdadeira, não porque o tempo passou, mas porque as pessoas evoluíram. Nos reencontros que não valem, só existe repetição. Velhos hábitos, mesmos erros, mesmo vazio, disfarçado de nova chance. E você sabe a diferença. No fundo, você sente. Escute seu corpo. Escute seu silêncio. Escute seus sonhos. Eles te contam se você está crescendo ou se está se encolhendo para caber de novo onde não serve mais. A decisão de voltar ou não com o ex deve vir da sua versão mais madura, não da sua carência, não da sua saudade, mas da sua lucidez. Se depois de tudo o que você ouviu até agora, ainda sente que existe espaço para um recomeço com aquela pessoa, então é hora de falar sobre reconstrução. Como recomeçar com o ex de forma saudável, consciente e madura? Como evitar os mesmos erros? Como transformar a relação sem carregar o passado como peso?
A primeira coisa a entender é que toda reconstrução exige terreno limpo. Não dá para construir algo novo onde ainda há escombros. Isso significa limpar mágoas, perdoar de verdade, deixar para trás o que não serve mais. E mais, isso precisa acontecer dos dois lados. Recomeço não é trabalho solo, é pacto renovado. Essa reconstrução exige também que vocês conversem como nunca conversaram antes. Não sobre banalidades, mas sobre o que realmente importa. O que faltou antes, o que doeu, o que precisa mudar, o que cada um espera agora. E essa conversa precisa ser transparente, honesta, vulnerável, sem medo de tocar em feridas. Um ponto crucial é identificar os padrões antigos. O que em vocês levava ao conflito? Quais eram os gatilhos? Que tipo de comunicação não funcionava? É preciso nomear esses padrões, porque só aquilo que é visto pode ser transformado. E só o que é transformado cria espaço para algo novo. Outra etapa fundamental é estabelecer acordos novos. Como vocês vão lidar com os desentendimentos? Como será a rotina de afeto? Que tipo de comportamento não será mais tolerado? Acordos são estruturas emocionais que sustentam relações maduras. Eles evitam que se volte ao piloto automático. E aqui vale lembrar, recomeçar com alguém não significa aceitar tudo. Não significa agora vai porque eu amo muito. Amor é importante, sim, mas não é tudo. Relação exige esforço, exige presença, exige responsabilidade afetiva, exige ação coerente. Amar alguém não justifica sofrer sempre pela mesma coisa. É preciso também aceitar que, mesmo se for diferente, não será perfeito. Todo relacionamento tem desafios, mas a diferença está em como os dois lidam com eles. Um casal maduro aprende a conversar, aprende a parar antes de ferir, aprende a se escutar mesmo no calor do conflito. Vocês precisam estar dispostos a desaprender o que não funcionava, desaprender a fugir, a calar, a gritar, a punir com silêncio e aprender juntos uma nova linguagem, uma nova forma de amar, mais leve, mais clara, mais honesta. O processo de reconstrução também passa pelo perdão. E aqui o perdão precisa ser verdadeiro. Não pode ser "tá tudo bem" com mágoa escondida. Perdão não é esquecer, é lembrar sem dor. É poder olhar nos olhos e seguir em frente sem rancor. Outro ponto essencial, respeitar os limites. Às vezes, mesmo com vontade, a pessoa ainda não consegue se entregar. Ainda tem medo, ainda está presa a dores antigas. E tudo bem. Mas isso precisa ser dito, porque não existe recomeço sem verdade. Vocês também vão precisar de paciência, porque no início, fantasmas do passado podem aparecer. Inseguranças, desconfiança, testes emocionais, mas isso tudo pode ser acolhido se houver maturidade, se houver vontade real de não repetir. E durante esse processo, é preciso lembrar constantemente por que vocês decidiram voltar. Qual é a intenção? Qual é o valor que essa relação tem? O que vocês querem construir juntos? Essa visão compartilhada é o norte nos dias difíceis. E além disso, é essencial cultivar o presente, criar novas memórias, novos rituais, novos símbolos, porque não dá para viver de lembranças. O que une duas pessoas no recomeço é o que elas constroem daqui para frente, não o que viveram lá atrás. E também é importante manter a individualidade. Cada um continua sendo um ser único, com seus desejos, seus projetos, suas amizades. Relações saudáveis não aprisionam, elas permitem que cada um floresça. E outro aspecto delicado, saber lidar com a opinião dos outros. Nem todo mundo vai apoiar a volta. Algumas pessoas vão julgar, criticar, dizer que não vai dar certo. E tudo bem, você não precisa da aprovação de ninguém, mas precisa estar convicto da sua escolha e, principalmente, atento aos seus próprios sinais internos. Se, no processo de recomeço, você começa a se sentir de novo como antes, pequeno, inseguro, ansioso, triste, talvez seja a hora de repensar, porque uma segunda chance precisa trazer paz, leveza, maturidade, crescimento. Se só traz confusão, talvez não seja o caminho. Por outro lado, se você se sente mais inteiro, mais ouvido, mais valorizado, se a relação está mais clara, mais presente, mais viva, então sim, talvez esse seja um novo capítulo e não uma repetição. E nunca esqueça,
Recomeçar com alguém exige mais coragem do que começar algo novo, porque envolve encarar feridas, olhar para os erros, sair da negação. E isso por si só já é prova de maturidade. Se vocês chegaram a esse ponto, se olharam nos olhos e disseram, vamos tentar diferente, saibam que isso é raro e bonito. Mas é apenas o começo, porque o amor se constrói no dia a dia, nas escolhas pequenas, no cuidado constante, no comprometimento com o crescimento mútuo. E se você, mesmo depois de tudo, percebeu que o melhor a fazer é seguir em frente, parabéns também. Porque reconhecer que algo acabou é sinal de força, de amor próprio, de lucidez. Ficar com o ex não é certo ou errado, é uma escolha. E como toda escolha, precisa vir da consciência, não do impulso. Agora me conta, você está pronto para recomeçar com alguém? Ou você está pronto para recomeçar com você mesmo? Se esse vídeo fez sentido, se te ajudou de alguma forma, aproveita agora para se inscrever no canal, ativar as notificações e deixar aqui o seu comentário. Compartilha com alguém que está vivendo esse dilema, porque às vezes tudo que a gente precisa é de uma nova visão, de um novo olhar e de uma nova chance, seja com o outro ou com a gente mesmo.